Olá, primeira série, bom dia, olha aí, nesta sexta-feira, que legal, não é? Só coisa boa. Estamos dando continuidade aos estudos dos autores do arcadismo. E hoje nós temos a aula de um poeta épico. Opa, lá vem as epopeias na literatura brasileira. Então nós temos bons momentos épicos antes do romantismo. Então é isso que a gente vai conversar hoje, hein? Que bom! Neste 14 de outubro, faltando aí menos de um mês para a primeiro bloco de provas Enem. Opa, vamos lá, hein? Galera aí de Alagoinha. Oh, beleza, muito bom, Baixa Grande, né, do Ribeiro. Vamos lá. Então, aqui, ó, atenção, literatura brasileira, era colonial, o arcadismo, né? É o terceiro item da era colonial. Nós temos o quinhentismo, o barroco, e o terceiro momento é o arcadismo. É uma transição, o arcadismo, para a era nacional, né? É a poesia épica de Basílio da Gama. Interessante. Esse Gama aí vem de muito tempo, hein? Vem desde o Grande Navegador. Dois irmãos, né? O Paulo e o Vasco da Gama, né? Aí muitos pais colocaram Gama nos filhos, né? Incluindo aquele advogado famoso que foi feito o filme agora, né? Luiz Gama, olha aí. E vamos comentar a influência do Camões nessa literatura épica do arcadismo, né? Nesse processo de retomada dos valores clássicos, né? Passa por Camões, é a grande influência do grande poema épico da língua portuguesa. E aqui o ingrediente mais importante é o índio, né? Então nós temos a primeira grande epopeia indianista. Então, significa que a epopeia de Basílio da Gama é precursora, né, do indianismo, dos poemas épicos indianistas, que tem vários, hein? Não só em versos, como em prosa. Olha o Guarani, olha Iracema. Nossa, são épicos, né, em prosa. E na poesia nós temos gigantes, que é o Gonçalves Dias e Juca Pirama, né, por exemplo. E tem o Gonçalves de Magalhães com a Confederação dos Tamoios. Opa! Coisa grande, viu? Muito legal, muito bom. Bom, literatura brasileira era colonial, o arcadismo, né? O arcadismo, a burguesia intelectual entre o campo e a cidade. Esta é a proposta, né? Em 1768, tem dois eventos marcantes nessa data, né? Nós temos a fundação da Arcádia Ultramarina, em Vila Rica, atual Ouro Preto, né? E temos obras poéticas do Cláudio, né? São dois momentos, assim, que marcam a data de abertura, né, didaticamente falando, do arcadismo no Brasil. E aí vai mais ou menos até 1836, já no pós-independência. Essa literatura arcade, né, tem seus momentos assim já próprios da natureza tropical, digamos assim, né? Que é a literatura épica, os poemas épicos brasileiros do neoclassicismo, ou arcadismo, né? Já descola um pouquinho daquela poesia da Europa, do Locus Amenus, e entra em cena o índio, né? O índio como herói, coadjuvante do branco, olha aí. Com isso, abrem novas perspectivas, né, de conteúdos, né? É o nativismo. Olha como a coisa aqui começa, é bem diferente, não é? São novos tempos que vão prenunciar,
Olha aí, galera, o nacionalismo do romantismo no século XIX. Então, o arcadismo é uma espécie de transição, galera, né, daquele mundo das monarquias absolutistas, né, aristocráticas, para um novo momento. Tudo isso, colado nas ideias iluministas, Revolução Francesa, independência dos Estados Unidos, e por aí vai. Importante aqui começa uma outra mentalidade. Essa mentalidade épica da literatura brasileira. Eu tenho um volume só das epopeias, né, que começa lá em Prosopopeia do Bento Teixeira, que passou assim, ninguém viu. Passa por Vila Rica, do Cláudio, aí vem o Basílio, que é o nosso convidado de hoje, e o Frei José de Santa Rita Durão. Aí a gente vai para o romantismo, até o modernismo. É um volume imenso, só de epopeias, né? Aí você pergunta, tem influência de Camões? Ah, não tenha dúvida, né? A influência camoniana ela é muito clara na epopeia, até porque é a maior epopeia da língua portuguesa, né? São Os Lusíadas. Muito legal, muito bom, hein? É ficar de olho na aula, hein? Hoje nós temos o nosso convidado, né? O autor da epopeia, né? Aquela epopeia que chamou a atenção, né? O Uruguai, né? É uma corruptela, né? Uruguai. É uma corruptela da palavra Uruguai. Né? E por que isso? Bom, é exatamente a nossa aula, essa epopeia que envolve duas grandes colônias, né? Só que, engraçado, em territórios diferentes, né? Duas nações ocupando territórios opostos. E era preciso realinhar fronteiras. Foi o que aconteceu. Muito bom. Bom, o arcadismo, está aqui, galera. O ismo, o neoclassicismo, o setecentismo. Esse ismo aqui, ele já entrega, né, o sentido, né, a tendência. Né. Na palavra arcadismo, remete o leitor para a Arcádia. Olha aí. Essa região da antiga Grécia, né. Mitologia, lógico, né. E lá os pastores tocavam suas liras, flautas, né, seus cânticos idílicos. O ambiente, está brincando, é um ambiente de paz, de tranquilidade, simplicidade, bom senso, né, razão, olha aí. Já é uma atitude bem diferente do barroco. Né. Aí vem o século XVIII, né, e vem a expressão neoclassicismo, que equivale ao seguinte: o ismo, a tendência, você tem o sufixo, o prefixo neo, e tem a palavra clássico. Aqui se refere a essa retomada, né, essa adaptação, esse novo contexto da cultura greco-romana, né, passando pelo Renascimento. E quando passa pelo Renascimento português, olha o grande nome aqui, Camões. Olha, dê uma olhadinha aí, presta atenção, né, porque isso aí significa muito para a gente compreender essa cronologia da literatura brasileira, né, da era colonial. É o último item, o último ponto, né, de estudos da era colonial, né? É o arcadismo, ou neoclassicismo, ou ainda setecentismo, que é a literatura dos 700, né? Que é o século XVIII. Né? Houve um deslocamento do ponto de vista econômico, político, social, cultural,
que era na Bahia, né? E então houve um deslocamento com o ciclo da mineração, finalzinho do século XVII, virando para o XVIII, e todo o século XVIII, só mineração, oh, riqueza imensa, né? E foi parar, imagine, na Inglaterra, ouro e diamante, né? Foi exatamente o que transformou a Inglaterra numa potência, né, industrial, a primeira revolução industrial, né, do planeta, Inglaterra. E a riqueza que foi para lá. Imagine, né, das colônias portuguesas, principalmente daqui. Já imaginou um século, né, de exploração de ouro, diamantes? Nossa, foi uma coisa. O lugar que tem mais ouro no mundo é na Inglaterra, e sem ter mina de ouro, né? É um tesouro de ouro, olha aí, né? Tesouro, na palavra tesouro está lá, ouro, né? É impressionante esse negócio, né? Mas vamos complementar isso aí. Vamos compreender esse contexto, né? Esse retorno, essa nova, né, percepção da cultura greco-romana, né? A arte desse período ela está ligada ao iluminismo, né? Muitas transformações aconteceram para melhor, né? A queda das monarquias absolutistas, da aristocracia, né, e o poder. Olha aí a ascensão da burguesia. E olha a Revolução Industrial Inglesa, Revolução Francesa. Foram as ideias maravilhosas, né, dos filósofos franceses, essa nova Atenas, olha aí, né? Essa filosofia de grandes mudanças, né? Vai culminar com a Revolução Francesa de 1789. Foram mudanças tão profundas nessa mentalidade, né? Mas para uma nova mentalidade se ajustar, leva tempo. E tem muito sofrimento, né? Não é fácil. As disputas pelo poder são de muitos grupos, aí o bicho pega, né? Bom, vamos ver um pouco das características e temas e estilos, né? Para a gente, olha aí, o racionalismo. Junta razão e ciência, explica muita coisa da vida, né? Dessa trajetória do humano aqui no planeta. Simplicidade, clareza, equilíbrio, né? Tudo a antítese do barroco. Pronto. Quanto o barroco foi complicado, né? Contraditório, né? Aqui não. É tudo imitar os clássicos e a natureza. Nesse processo de imitação dos clássicos e da natureza, meu amigo, aí você tem só coisa boa, leveza, né? E muitas ideias boas, porque o contato da natureza leva a isso. O bucolismo, o pastoralismo, né? É a burguesia entre a cidade e o campo. Eles moram na cidade, mas a arte, né, o conteúdo do campo, é um adorno nos textos literários, né? E era preciso restaurar as academias, né? Pronto. Daí a palavra Arcádia também suscitar academia. Então, no Brasil foi a fundação da Academia Ultramarina, olha aí. É uma coisa interessante. Né? Tá lembrado disso aí? No primeiro slide, logo a gente puxou isso aí. Foi lá em Vila Rica, né? Atual Ouro Preto, né? Beleza, muito bom. E tem mais, olha aí. Tudo isso por conta dessas influências, né? Da antiga Grécia e antiga Roma.
E o autor que esteve mais evidência nesse processo de imitação dos clássicos foi o poeta latino, né? Olha aí, Horácio. Este Horácio não era brincadeira, hein? Além de um poeta árcade, né? Nesse sentido bucólico, né? Ele era satírico, né? Horácios Flacos, né? E aqui tem 5 expressões curiosas que a gente precisa bater isso aí, repetir. Vamos repetir para aprender, hein? Não existe assim uma inteligência tão extraordinária que viu uma vez e guardou para sempre. Não é bem assim, né? Aquele locus amenos, coisa boa, momentos agradáveis, né? E valorizar as coisas, né, do bom senso, razão, coisas simples do cotidiano, né? Que é aurea mediocritas, né? E vem uma expressão muito forte, né, que vem desde a antiga Roma, né, que é o fugere urbem. Você vê essa coisa de Teresina, na sexta-feira, 30% da cidade se manda, né, para ir para o campo, né? Sítios, fazendas, etc. Fugir, né, da metrópole, que é um lugar de desassossego, né? Um lugar de sofrimento. Trabalho, buzina, apitos aflitos, essa coisa louca. Essa corrupção do humano, né? A palavra corrupção não é só questão financeira, não, pública, não. É no sentido de tornar a vida complicada nos centros urbanos, né? Esse é o sentido maior, né? E aí vem aquela expressão mais cara, né, para o autor Árcade, que é o carpe diem. Nossa, isso aqui é uma pancada, né? Vou isolar, que é para vocês sacarem isso aí, né? Essa influência da filosofia grega que passa pelo mundo romano, que é exatamente saber ter sabedoria para aprender a usar o tempo, não é? Isso começa dentro de casa, com o papai, a mamãe, não é? Aí na escola com o professor, né? Onde a gente vai aprendendo a usar bem o seu tempo, para não ficar naquela, quando chegar na velhice, eu desperdicei muito tempo, né? Não é bem por aí, tá bom? Deve-se saber aproveitar o seu dia, né, o seu tempo, com coisas produtivas, né, maravilhosas. E não naquela, eu tenho um mês de férias, depois eu passar o mês todinho brincando. Calma, não é assim não. A gente vai dosando, né, o lazer com o estudo, trabalho, né, utilidades, proveitos. Né. O recado é esse aí, hein? Precisa ter cuidado, hein? Não é como a gente pensa. Valeu? Muito bom. Ótimo, né? E no último item, inutilia, né? O que é inútil, né? Isso é no campo da escrita. O autor Árcade, ele usa o bom senso, o bom gosto, a simplicidade, principalmente na hora de escrever. Então, isso aí é uma crítica ao barroco. O autor barroco, ele é complicado, né? É um espírito atormentado. Então, na hora de escrever, o tormento vai também, lógico, né? A complexidade vai também. Já o autor Árcade, como ele usa o bom senso, a razão, a simplicidade, a comunicação é ótima, né? É isso aí, o último item, né, que é inutilia truncat. Então, são 5 expressões latinas que marcaram bem, traduzem bem essas características do arcadismo, né? Estou deixando aí para vocês fixarem bem isso aí, que marcou muito, né, a poesia do arcadismo, né? E repercute até hoje, né?
essas coisas boas, né? O que é bom mesmo, o leitor, a crítica, o tempo vai levando, né? Vai sempre atualizando. Aquilo que foi nocivo vai ficando esquecido, né? Isso é muito natural, né? Valeu aí a galera de Baixa Grande do Ribeiro, né? Todo mundo aí. Nossa, que beleza, né? Muito bom. Valeu. O Alencar, claro. O Alencar sempre aí, elegante, etiquetado, né? Cumprimentando e acompanhando as aulas, né? Olha aí, uma figura que a gente não pode esquecer, né? É o Sebastião, está aqui, ó. O Sebastião José de Carvalho e Melo. Né? 2 sobrenomes aqui que se juntam. Os portugueses foram maravilhosos nessa coisa de juntar os sobrenomes. Juntar famílias, né? Era o poderoso primeiro-ministro do rei Dom José I, né? Que governou de 750 a 77. Quando ele morreu, quem assumiu? Dona Maria I. E aí explodiu, né? Poucos anos depois, né? A Conjuração Mineira. Mas nesses 28 anos da política pombalina, olha o que foi que aconteceu aí, Alencar. Ele fez uma reforma do ensino. Ah, primeira. Tornou o ensino laico. Né? Expulsou os jesuítas e laicizou o ensino. Né? Isso aconteceu em 759. Né? Mas uma coisa que nos interessa aqui, bem de pertinho, desses itens aqui, de contexto, é o Tratado de Madrid. Esse Tratado de Madrid, ele é o motivo principal da obra do Basílio da Gama. Né? É alinhamento de fronteiras, né? Colônias aqui, missões ali, né? Então era preciso ajustar isso aí, legalizar. Né? Esse foi o problema mais curioso. Mas uma coisa que o Pombal fez é transferiu a capital, que era Salvador, para o Rio de Janeiro, né? A capital do Império na colônia. Né? Ele tirou, né? Não era mais... Depois do ciclo da mineração, né? A gestão ficava muito distante. Então ele deslocou, mudou a capital. Né? Olha aí como é interessante, né? Esse Marquês de Pombal era um homem poderoso, ele era um iluminista, né? E enfrentou coisas difíceis. Né? O terremoto de Lisboa, por exemplo, morreram milhares de pessoas. E aí ele reconstruiu a cidade. Né? Lá tem uma Avenida da Liberdade, que tem lá um Arco do Triunfo para ele. Né? Eu vi lá várias vezes, eu passei nessa avenida lá em Lisboa. Né? O Arco do Triunfo, em homenagem ao Marquês de Pombal. Hein? Complicou. Né? Esse Marquês de Pombal mexeu em tudo. Né? Que coisa. Né? Bom, e o tempo passou. Aconteceu a Revolução Francesa, a independência americana, e aí no governo de Dona Maria I, todo mundo caiu fora. Né? E a corte veio para o Rio de Janeiro. Né? E aí já não era mais Dona Maria I que estava no comando, né? Era o príncipe regente, olha, o príncipe regente, Dom João VI, né? Porque a rainha estava viva. Só que estava afastada do poder porque ela teve problema de demência. Né? E então o príncipe, o filho, evidentemente, Dom João VI, assume o governo. Né? E aí foi o tempo das invasões francesas, ele teve que cair fora. Né? Indiretamente, Napoleão nos ajudou também, né? Porque a corte se mandou, caiu fora da Europa, né? E veio para os trópicos, né? Um lugar ainda muito atrasado em relação à Europa, evidentemente. Né?
Então é preciso modernizar um pouco mais, e foi o que o príncipe fez, né? Deu passos largos nesse processo de modernização, né? Olha, muito legal, muito bom isso aí. Então você tem um contexto das coisas que foram acontecendo desde quando o Marquês de Pombal assumiu, né? Era uma monarquia constitucional, né? O primeiro-ministro era Dom Sebastião, né? Então, ele assumiu o governo em 750. E no mesmo ano aconteceu a assinatura do Tratado de Madrid, ajustando as fronteiras entre a Espanha e Portugal, no sul do país, né? No sul da colônia, melhor dizendo. O Rio Grande do Sul, coladinho ali no Uruguai, né? Só que tinha um problema muito sério ali, porque os jesuítas espanhóis estavam em território português e jesuítas portugueses em território espanhol. Pode um negócio desse? Era uma anomalia política, geográfica, né? E comercial, né? Era uma república guaranítica, digamos assim, né? E os jesuítas já tinham um poder poder de fogo, hein? E na assinatura do tratado, os jesuítas não aceitaram, né, se deslocar. Sair dos 7 povos das missões e cair fora, né? Espanhóis, né? Eles queriam invasão, ocuparam o Rio Grande do Sul. Calma, não é por aí, né? Tiveram que cair fora, né? Só que não foi fácil, porque eles resistiram e teve guerras, combates, né? Morreu muito índio nessa história toda, né? Porque os jesuítas já tinham dominado a região, os índios estavam trabalhando para eles, né? Imaginem que circunstância, né? Vamos lá. Aê! Né? A tradição épica da língua portuguesa. Camões, essa tradição épica tem um nome. Camões, olha aí. É a influência clássica. Camões é o grande nome, né? Ele tanto influencia o Cláudio Manuel da Costa no poema épico dele, Vila Rica, quanto Santa Rita Durão no Caramuru e Basílio da Gama no Uruguai, que é o nosso momento, né? Nós estamos nos preparando para chamar o autor. Esse é o detalhe curioso, né? Então, no arcadismo, nós tivemos 3 poemas épicos, né? O do Cláudio ficou esquecido. Não tem, ninguém publica. Os 2 que ainda aparecem, Uruguai, pequenininho, né? Santa Rita Durão, que é um poema maior, são as primeiras tentativas épicas, né? Da literatura brasileira, não é? Isso é interessante, né? Essa curiosidade aí, porque tanto no Uruguai quanto no Santa Rita, no Uruguai e no Caramuru da Santa Rita, nós temos a presença do índio, né? Isso aí é o que chama a atenção. O índio passa a fazer parte desse processo, né? Desse choque de civilizações, né? Vamos a ele. Aqui, olha aí, né? Aqui eu recomendo aí a galera da primeira série. Olha aí, Alencar. Estou lhe recomendando aí. Assista A Missão. É um filme maravilhoso. Aqui é uma fotografia de uma cena, né? Do ator Jeremy Irons, né? E os índios, né? Isso aqui é na América do Sul, né? Eles rodaram esse filme, foi um filme maravilhoso, né? Belíssimo. A Missão. Recomendo vocês assistirem a ele, para você ver o choque de civilizações e o extermínio, né? E aí, de quebra, em 2001, foi feita uma adaptação do Caramuru.
muito hilário, muito humor, né? A invenção do Brasil. Né? E aí você tem temas, né, da nossa história colonial, né? Principalmente a natureza tropical e o índio. Né? Já vem aquele climão de nativismo, né, que é muito forte, né, que prenuncia o nacionalismo romântico do século XIX, principalmente a primeira metade do século XIX. Né. Releia aí, primeirão. Legal, né? Bom, tudo que eu vou pedir aí à galera da primeira série, né, é que não perca esse comentário e essa sugestão aí de assistir ao filme A Missão. Né? Hoje você puxa esses filmes aí pelo YouTube, você assiste a tudo, né? Com ou sem legenda, do jeito que você gosta. E aí assiste essa adaptação no Brasil do Caramuru. Interessante também. Caramuru na próxima aula, que é uma história muito curiosa, né? Bom, e aqui você vê essa missão, né? As missões, né? Que era a presença dos jesuítas no processo de evangelização do índio, né? Eles foram criando colônias, né, em toda a América do Sul e América Central também. América Hispânica e América Portuguesa, lusa. Use bem a terminologia, né, que é para não se perder nos comentários. Né. Tá legal? Bom demais. Vamos lá. Vamos que vamos, né. Opa, chegou o amigo aqui, o Basílio. Isso aqui é um bico de pena, uma arte, né, de grafite, né? É do porte do rosto dele, né? Um rosto anguloso, né? Ele era um jesuíta, o Basílio, né? Um jesuíta. Daí, ele chamou a atenção, né? Como ele virou a casaca, ele era um noviço, né? E aí aliou-se ao Marquês de Pombal, porque tinha feito a reforma do ensino, né? Expulsou os jesuítas, e ele era um jesuíta, né? Mas você sabe o que é o ser humano, né? Dá umas viradas assim estranhas, né? Um negócio bem complicado, de acordo com as conveniências, né? A sobrevivência intelectual, né? Aquele lado mais cômodo, né? E então, ele é de 1741, foi a óbito em 1795. Né? Muito bom. Ele escreveu Uruguai em 1769. Né? Logo pertinho da data da expulsão dos jesuítas. Né? E aí ele escreveu Uruguai. Mas ele era um jesuíta. Bom, ele era um jesuíta, né? Aí quando ele foi expulso, os jesuítas foram expulsos do Brasil, que foram para a Itália, porque a companhia italiana, os jesuítas. Resultado, né? Lá ele largou essa coisa de noviço, né? E aí uns 2 anos depois ele entrou clandestinamente, já tinha saído da ordem, né? Entrou em Portugal, né? E então, foi mesmo no mês do casamento da filha do Marquês de Pombal. Oh, mas que coisa, não é? Aí ele foi bem oportunista, né? Muito.
Assistiu, Alencar? Que beleza! Olha, o aluno como é uma coisa boa, não é? O aluno é sempre maravilhoso, né? Alencar, parabéns, olha aí. É muito bom o filme, não é? A missão, belíssimo. Parabéns aí, Alencar. Um estímulo aí para a galera que está assistindo a aula, né? A galera de Baixa Grande, tudo que é lugar aí, né? E aí, se você tiver a oportunidade, assista ao filme. Você vai perceber bem um pouco desse processo. E aí, galera, estamos de volta, hein? Muito bom, valeu! Olha aí a galera toda assistindo a aula, né? A Micaela, né? Bom, Uruguai, o Basílio da Gama. Isso aqui é um lugar de muito turismo, lá no Rio Grande do Sul. São muitas ruínas, igrejas imensas, né? Ruína das missões, né? Foram 7 missões lá no Rio Grande do Sul. Aqui só são as ruínas. Isso é muito explorado no turismo histórico, né? Aí você vai entender, e qual é o problema? O problema é o seguinte, é que os jesuítas espanhóis ocuparam o Rio Grande do Sul. Oxe, mas o Rio Grande do Sul não era colônia portuguesa? Sim, mas os espanhóis, né, eles ocuparam, fundaram 7 colônias, né, 7 missões. Pode usar essa palavra aí ou não, né, melhor missões mesmo. Aí tinha milhares de índios, era uma coisa absurda, né? E então exploraram tudo, né? Traficavam também, contrabandeavam ouro e diamantes, jesuítas, né? Bom, fazer o quê? Até que em 750, o Marquês de Pombal, né, negociou para os jesuítas espanhóis saírem, né, daí, né, da região, e voltar para a colônia espanhola, né, sair daqui da colônia portuguesa. Porque lá embaixo, no Uruguai, né, saindo para o mar, tinha uma colônia de portugueses lá, de jesuítas portugueses, lá, né? Ora, mas que coisa, que anomalia, não é? Então foi feito esse tratado, assinado para haver essa permuta. Só que eles já estavam tão bem instalados, tanto um lado quanto o outro, e eles resistiram. E tome briga, é isso que a gente vai mostrar agora, né? Aê! Olha aí, Alencar, Micaela, olha aí a situação, né? Aqui nós temos o Uruguai. Olha aí, o Uruguai aqui. Deixa eu botar uma tinta mais... Ver se essa tinta fica melhor. Não fica. Esta. Até que pegou legal. Ou branca. Deixa eu ver se tem a branca aqui. Não pegou legal. Mas vamos ficar com a vermelha mesmo, né? Pegou melhor. Aqui, ó. Tá aqui o Uruguai. Olha aí, galera. Olha aí. Bem aqui, a colônia do Santíssimo Sacramento. Os portugueses aqui.
E aqui cheio de espanhóis, de jesuítas espanhóis aqui no Rio Grande do Sul. Que coisa! Então era preciso, ó, tá bem aqui a fronteira. Quem está aqui vem para cá. Quem está aqui vai para lá. Aí deu briga. Deu confusão grande, né? Porque tinha milhares de índios brancos aí nesse processo, né? E o bicho pegou. Né? Eles não aceitam, e acabou. Então lá vai montar um pequeno exército de portugueses e espanhóis para fazer cumprir o tratado. Morreu muita gente, claro, né? E é aqui onde está o motivo dessa epopeia. É exatamente aqui. É uma epopeia em 5 cantos, né? Claro, influência de Camões, lógico, não tem jeito. Clássico camoniano. O Tratado de Madrid. Do lado de Portugal era Dom João V, do lado da Espanha, Dom Fernando VI. Os portugueses, né, ocuparam os 7 povos das missões e os espanhóis ocuparam a colônia do Santíssimo Sacramento, que estava em lugares opostos, entendido? Então o Basílio da Gama usou o nome Árcade de Termindo Cipílio. Né? O cara acabou fazendo um panfleto ideológico para ficar do lado do Marquês de Pombal. Né? E com essa intenção, ele mostrou a civilização europeia em choque com a civilização rústica do índio. Né? Isso gerou algo muito bom, porque o Uruguai, essa epopeia, acabou sendo uma obra precursora, né, do indianismo no romantismo. Esse é o lado melhor dessa história. Mas fica a galera aí sabendo, entendendo que é uma missão, né? Com o filme que o Alencar assistiu e está estimulando os outros a assistirem, A Missão, belíssimo, reflete exatamente essa presença dos jesuítas no processo de evangelização e dominação e destribalização do índio. Né? Aí, o argumento é esse, é o Tratado de Madrid. Madrid, galera, aqui é um D. Né? Tratado de Madrid. Com a troca dessas colônias. Né? Os jesuítas espanhóis, nós não vamos sair não, de jeito de qualidade. Não vai, tem que sair. Senão o tratado não vai. Não é? E aí os outros do outro lado, né? Bom, as tropas portuguesas e espanholas, né? Sob o comando de Gomes Freire de Andrade, né? Era o comandante. É o herói do poema, lógico, né? Que vão combater índios, né? E padres. Né? Padres, vírgula, não é? Não são os padres vestidos de batina que estão pegando em armas. Né? Os jesuítas contrataram mercenários, olha aí, interessante, não é? Está aí, é exatamente isso aí que vocês estão ouvindo e vendo, viu? E o bicho pegou, morreu muita gente, né? E aqui, guerras guaraníticas, né? A região missioneira reunia cerca de 30 mil pessoas. Era uma coisa absurda, né? E os guaranis foram usados pelos jesuítas, né? Os índios guaranis, manipulados, né? Para resistir à invasão do território. Pode. E aí os índios se destacaram nesse processo também, né? Sempre que vão os turistas para o Rio Grande do Sul, eles visitam essas ruínas das missões. Essa aqui é a mais famosa, é a de São Miguel, né? É a mais famosa, né? E muitos combates, né? Morreu muita gente. Aqui, chegamos no poema, hein? Exatamente. Né? E a tragédia, o lado lírico, né? A tragédia da epopeia, toda epopeia tem sua tragédia, né?
E a tragédia dessa epopeia é a morte de Lindóia, uma índia muito bela, não é? E, evidentemente, a corrupção sexual dos jesuítas era extraordinária, né? Então, aqui nós temos a Lindóia e Caitutu, que é irmão dela, né? Lindóia tinha seu marido, Cacambo, né? E resultado, e tinha um jesuíta de olho nela, né? Olha aí a situação. E ela, para não se entregar, né? Ela preferiu fugir da missão, tentou fugir, lógico, né? E se abrigar num certo local, né? Rústico, né? E lá uma serpente, né? Se enroscou nela e cravou os dentes, né? Passou veneno para ela, né? E o irmão que estava à procura dela, né? Quando chegou no local, a serpente estava enroscada nela, né? E cravando os dentes, né? E ele, então, tentou atirar, né? O arco e flecha, ele tentou atirar. As flechas, ele titubeou ali 3 vezes, né? Para soltar o tiro, né? Ele quis e titubeou 3 vezes, né? Ao lado estilístico aqui da repetição, né? Até que cravou a flechada na serpente, né? Que o autor chama de monstro, aquela coisa toda. É o momento mais bonito, porque é a morte de uma mulher por amor. Então é um clima romântico aí, trágico, né? Esse da morte de Lindóia. Tanto que o nome Lindóia, durante 2 séculos mais ou menos, muitos pais botaram o nome nas filhas Lindóia por conta disso, né? Bom, aqui ele pega a irmã, né, e bota nos braços, né? E para levá-la, tenta despertar e tudo, mas o veneno já está circulando, né? Não tem para onde, né? A coisa pegou, né? E aí a língua dela já está, ela já não tem mais força para nada, né? Tá morte, não tem conversa, né? É uma coisa, é uma tragédia, né? Tanto que foram feitas óperas, pinturas, né? Da Índia. Olha aqui, uma pintura de um pintor muito famoso, né? Clássico, né? Morte de Lindóia, de José Maria de Medeiros, né? A bela Lindóia aí, né? Muito bonitona. Aqui o Caitutu, né? Que atirou a flecha, matou. A serpente é grande, hein? Ela vem daqui, vem por aqui e tal, enroscada nela. É uma serpente grande. Daquele, não é? Matou a moça, lógico, né? É isso aí. Uma pintura famosa, né? Da Índia. Já apareceu essa questão no Enem, essa pintura de José Maria Medeiros, né? De Medeiros, da morte de Lindóia. Aí veio o lado sensual, ela era muito bela, né? E o jesuíta Balda estava de olho nela, hein? Ah, meu amigo. Despachou o marido para pegar a moça, né? Então aqui é o fecho da obra, né? É o momento máximo, né? Em que ela se lamenta, o Caitutu, que é o irmão, Cacambo, né? É o grande herói da obra, o índio herói da obra, né? Divide o heroísmo, né? Com o branco, né? Por isso que o índio já aparece aí como um elemento forte, né? E aí vem esses últimos 4 versos aqui, como o momento maior da obra, né? Ainda conserva o pálido semblante, um não sei quê de magoado e triste, que os corações mais duros enternecem. Tanto era bela no seu rosto a morte. Incrível, né? Muito bonito. Belíssimo aí, galera. Muito bom. E aí, muito legal. Estamos chegando aí. Estamos nos aproximando, né, desse momento final do nosso encontro, apresentando a obra épica O Uruguai, de Basílio da Gama, né?
que é uma obra que prenuncia, né, o indianismo. E também, não só pelo indianismo, o indianismo, porque tem a morte, né? A morte da bela Lindóia, né? É um momento muito bonito da obra. Né? Esse canto, é o quarto canto, todinho destinado para ela, né? E para o heroísmo do índio, né? Esse detalhe aí. Então tem a Tanajura, tem o Cacambo, Caitutu, Lindóia. Tem a mulher também como heroína. Ela é uma heroína, Lindóia, né? Tem o irmão Caitutu, que mata a serpente, Cacambo. Ele sai de cena, porque ele precisava sair de cena, porque o jesuíta Balda, né? Queria pegar a Lindóia, hein? Sem vergonha todo. Daí ele dentro dessa obra, né? O vilão é os vilões, vamos colocar assim, né? São os jesuítas, que é a intenção do autor, né? Para ficar nas graças da ideologia do Marquês de Pombal, que detestava os religiosos, os jesuítas, porque eles interferiam muito nas colônias, né? E ele então expulsou os jesuítas, baixou um decreto e o bicho pegou. E o Basílio da Gama, que era um jesuíta, ele era um noviço, né? Conhecia bem as entranhas desse negócio, né? Deixou a ordem e ficou do lado do Marquês de Pombal. Foi secretário dele, né? Até porque no mês do casamento da filha do Marquês, ele escreveu um poema belíssimo, As Núpcias da Moça, né? Aí foi que agradou o papai, né? E ficou mesmo, não teve jeito, né? Bom, mas eu tenho uma questão aqui para nós, né? Duas questões até, né? Para a gente fechar a aula, né? Aqui nós temos o Basílio da Gama, mostrando as qualidades estilísticas, e o dilema de Caitutu, vendo a irmã numa situação difícil, né? E a serpente enroscada nela. Então ele tem que despachar a flecha, não tem conversa, né? Ele precisa matar o animal, né? Mas vive aquele dilema, e se eu soltar essa flecha, eu vou matar a minha irmã também, né? O dilema dele é exatamente a letra A aqui. Ele teme ferir, né, Lindóia, né? Mas é preciso salvar, então ele despacha a seta, né? E mata um animal, né? Mas a irmã já estava agonizante, porque a cobra já tinha cravado os dentes e o veneno, né? E a questão, a outra agora, é exatamente esse momento em que o Caitutu, né, o autor repete o recurso estilístico, né, aqui, né, essa comoção nesse processo de hesitação, né? Quando ele quis 3 vezes, olha aí, quis 3 vezes, simbologia do 3, vacilou 3 vezes, pronto, fechou nossa aula aí, né, com essa questão. Valeu, galera, olha, primeirão, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.